Bom, antes de mais nada, né, para a gente continuar e para que você não fique perdido no que vem por aqui, essa aula a gente vai falar o dicionário básico da kombucha, do kefir, da produção de bebidas, para que você não fique perdido. Então, pode fazer sua listinha de anotação aí, né, e vamos retomar as palavras desse universo de fermentação de bebidas. Né? Sempre, você vai ver sempre nos blogs starter, cultura mãe, chá de arranque, no caso da kombucha, backup, né? Primeira ou segunda fermentação pode estar reduzido isso em F1 e F2. Né? Você vai ver pré-saborização, vai ver saborização. Né? Então tem vários termos aí no meio, né, que a gente consegue, que a gente usa. Eu vou explicar eles cada um aqui para vocês. Tá? A princípio, cultura mãe, tá? É o primeiro que a gente vai fazer e ele é a nossa base. A cultura mãe, tanto para o kefir como para a kombucha, né, eles são onde a gente mantém as nossas colônias sobre um único método padrão. Né? Por isso que fala mãe. Ali essas culturas vão estar se multiplicando e vão estar se mantendo sem nenhuma alteração, né? sem colocar saborização, sem nada. Então, sempre que a gente falar em cultura mãe, né, é a sua cultura. No caso da kombucha pode ser o seu hotel, tá? No caso do kefir é o mesmo pote da primeira fermentação, mas a cultura mãe é aquela que você mantém sobre uma mesma regra sempre, onde você não altera, né, para que ela se mantenha sempre viva, ativa e estável, e sempre da cultura mãe ela vai estar gerando subprodutos para que você fermente outras bebidas ou que faça as diversas saborizações. Né? No caso da kombucha, a cultura mãe vai ser o nosso hotel, porque daqui sai arranque e sai mais scoops para a gente fermentar qualquer coisa. Né? E daqui do kefir vai ser o pote da primeira fermentação, que a gente mantém como cultura mãe. Né? Esse pote ele vai gerar água kefirada e grãos de kefir para que a gente faça outras fermentações, para que a gente se arrisque. Assim, mantendo a cultura mãe, você sempre vai ter scoob para fazer suas kombuchas, ou chá de arranque, já vou explicar o próximo, e o kefir você sempre vai ter grãos, ou sempre vai ter água kefirada para fazer as suas experiências. Assim, caso algo dê errado nas saborizações, ou seja, em qual for o processo que você vai fazer, você nunca perde uma muda da sua colônia. Né? Isso que é o que a gente chama de cultura mãe. Quando a gente fala starter, arranque, né, ou às vezes isca, muda, né, nada mais é do que uma parte da cultura mãe. Né? Então, assim, a cultura mãe da kombucha, que é o nosso Scooby Hotel, ele vai ter o starter, que é a própria kombucha, o próprio líquido ácido, tá? E dele a gente precisa nem de Scooby, precisa só do starter. Né? Tanto que qualquer kombucha serve de starter para outra. Tá? Então, a kombucha ela começa a partir da própria bebida. E sempre que você vê starter, chá de arranque, isca, muda de kombucha, nada mais é do que uma kombucha de sabor natural, feita só no chá verde ou no chá preto, que você vai estar utilizando para dar início em outras fermentações. O kefir, diferente da kombucha, ele já não tem tanto, ele não se multiplica a partir do líquido, você precisa necessariamente dos grãos. Né? Com a bebida, com a água kefirada, você consegue fazer as saborizações, mas você não consegue pegar a água kefirada, continuar adicionando açúcar e os grãos se formam, eles não vão se formar. Né? Então, os grãos de kefir, você realmente precisa do grão, ele não nasce a partir da bebida, como é o caso da kombucha. O Scooby ele nasce espontaneamente e naturalmente a partir da bebida. Né? As etapas, primeira e segunda fermentação, F1 e F2. Vamos deixar bem claro, primeira fermentação é esse momento aqui, vou usar o hotel mesmo de exemplo, é esse momento em que ela está num recipiente, pode ser de vidro ou de plástico, mas que está com a boca aberta, tampado com um pano. Nesse momento, a bebida está respirando. Né? Então, esse é um estágio de primeira fermentação. A segunda fermentação, eu chamo de carbonatação, porque é o estágio em que a bebida já está dentro da garrafa. Né? Então, tudo o que acontece antes da bebida entrar dentro da garrafa
é primeira fermentação. As fases de saborização, pré-saborização, são todas na primeira fermentação, porque depois que foi para a garrafa, ela já vai estar ali no recipiente direto para o consumo final. Dentro da garrafa, tanto para a kombucha, tanto para o kefir. A única coisa que acontece é a transformação do açúcar em gás e álcool, tá? Então, primeira fermentação, a bebida sempre aberta, sempre respirando, elas precisam respirar. Segunda fermentação, o estágio que a bebida está dentro da garrafa. Então não existe saborização na F2 ou na segunda fermentação, porque não tem como você saborizar algo que já está numa garrafa fechada, né? Então sempre que você vê F1, tanto para kombucha ou para o kefir, é esse estágio aqui, F1 da kombucha, chá doce, mais arranque, mais scooby, pote tampado com pano. F1 do kefir, primeira fermentação, grãos, água e açúcar. Segunda fermentação, bebida fechada dentro da garrafa. Os nomes saborização e pré-saborização ainda não está muito bem definido em outros lugares, ou não existe uma regra que fale exatamente o que é um e o que é outro. Mas aqui dentro do nosso curso Expert, nós vamos trabalhar saborização quando você colhe a bebida da primeira fermentação, saboriza ela e daí você coloca ela na garrafa. Essa etapa nós vamos chamar de saborização. Pré-saborização, nós vamos estar dando esse nome quando a etapa de sabor ela começa antes da F1, no mosto. Mosto foi uma palavra que eu esqueci de colocar aqui. Mosto é a bebida pronta, o líquido, né, a bebida já pronta, adocicada, que vai começar a primeira fermentação, né? Então sempre que eu falar pré-saborização, eu vou estar me referindo a preparar a bebida antes de começar a primeira fermentação. Sempre que eu falar saborização, nós vamos estar falando da bebida que saiu da primeira fermentação e vai ser saborizada antes de entrar na segunda fermentação, tá? Fora, esses termos podem ser usados de outras formas. Muita gente fala pré-saborização porque é saborização, mas aí fica confuso, né? Onde que começou, onde que terminou, que etapa que tá? Mas aqui, saborização vai ser sempre com a bebida colhida após a primeira fermentação, onde você passa por uma etapa de saborização e depois envasa. E pré-saborização, quando a gente já começa a dar gosto, a dar sabor a partir do mosto, a partir do preparo do chá, a partir do preparo da água, do suco, enfim, do meio que nós vamos estar usando para fermentar, certo? E para finalizar, o mosto, que ficou aí esquecidinho no final, né, sempre vai ser a bebida ou líquido que nós vamos usar para começar a fermentação. Então a gente vai pegar um mosto, vamos colocar um starter, depois vamos colher, saborizar, né? E depois vamos envasar para fazer a segunda fermentação. Beleza? Espero que tenha ficado claro para vocês. Eu vou deixar um resuminho aqui embaixo da aula também, mas fica aqui o dicionário básico do kombucheiro e do kefirzeiro.